Bom, mais uma vez vai dar início aqui o CCNA1, tá? Isso aqui é mais um vídeo para auxiliar aí a galera que está fazendo o curso. Então não é um vídeo referência, mas mais um vídeo auxiliar, tá? Então agora, a aula de hoje, a gente vai começar a parte da Ethernet. A gente vai discutir um pouco sobre o protocolo Ethernet, tá? Tive a camada de acesso e agora vamos discutir um pouco sobre o protocolo de Ethernet. Então, o protocolo Ethernet, na verdade, ele é o que hoje o mundo utiliza, tá? Então, mais de 80, 90% dos casos, a Ethernet faz a distribuição em redes LAN, né, no mundo inteiro. E esse padrão, na verdade, ele é a tendência mundial aí na utilização, certo? Então esse capítulo ele vem tratar um pouco sobre o protocolo Ethernet. Então, para começarmos a ideia de começar a debater o protocolo, uma das primeiras coisas que a gente tem que compreender é o funcionamento desse protocolo. Então, como o protocolo ele funciona, como ele opera e onde ele opera, tá? Então, se a gente olhar agora nesse modelo, a gente está vendo aqui nessas camadas, modelo TCP, no modelo OSI, a gente percebe que o Ethernet ele vai operando na camada física e na camada enlace de dados. Então, eu tenho essa distribuição. Então, o 802.3 ele vai padronizar, como eu falei na aula de acesso à rede, ele padroniza as interfaces, ele vai padronizar o meio físico que a gente vai utilizar, ele vai padronizar também coisas na camada de enlace referente à camada MAC, tá? Então, eu tenho um outro protocolo, que é o 802.2. Esse protocolo ele vai especificar técnicas para que eu consiga, de fato, conversar com a camada de rede, certo? Então, eu converso ali um pouco com a camada de redes, de rede via a enlace de dados, né? Então, tenho essa característica. Que, na verdade, isso tudo aqui a gente pode resumir como um acesso à rede, e esse acesso à rede ele padroniza não como eu reorganizo os bits. Na verdade, eu vou trabalhar com quadros, tá? Então eu vou reorganizar os quadros ali na camada MAC, e eu tenho uma camada superior em que essa camada de controle de link lógico ele vai conversar ali com a camada de rede, né? Tentar conversar com a camada de rede para obter mais informações. Então a gente tem dentro dessa camada, né, a estrutura. Então tem uma estrutura do meu sistema, né? Então, olhando camada física, enlace, camada de rede, a subcamada LLC de link lógico, ela faz contato direto com a camada de rede. Então a subcamada MAC ela estabelece como os quadros vão ser organizados, capsulados, o que vai precisar dentro dele. E a camada física, ela vai estabelecer no modelo Ethernet, ela vai estabelecer como que velocidade, de taxa, na verdade camada física, tá? Então a camada física não é a velocidade, desculpa. Qual é o conector, se é fibra ótica, se é par metálico, que tipo de par metálico, se é protegido, se não é. E aí, os padrões Ethernet 802.3, então os 802.3 eles estabelecem essas regras entre camada física e subcamada MAC, tá? Então eu tenho todos os padrões Ethernet. E eu tenho 802.2, certo? Então, 802.2 ele vai organizar, né? De repente, ele usa para se comunicar ali com
como ele está usando para se comunicar com a camada superior, né, com a camada de rede, por exemplo, ele de repente pode até trabalhar com o endereçamento IP para facilitar, por exemplo, a entrega desses pacotes, tá? Quando a gente vai olhar mais a fundo a camada de enlace, ou então no geral, né, a camada de acesso à rede, eu percebo que na camada de acesso à rede, né, então aqui estabelecido pelo modelo OSI, camada de física e camada de enlace, eu percebo o seguinte: na camada física, o que eu vou estabelecer? O meio físico que eu utilizo, se é fibra ótica, papel metálico, que tipo de sinalização eu vou operar, tá, dentro desse sistema. Então, como é que vai ser feita a organização ali dessa rede. E aí eu tenho vários padrões para isso, né? Sem base 5, sem base T e assim sucessivamente. E eu tenho o controle de acesso ao meio, que é o MAC, o Ethernet. Deixa eu voltar aqui. O Ethernet 802.3, ele trabalha nessas duas camadas. Então, se eu olho para o 802.3, eu estou trabalhando na física e na camada de acesso ao meio. Então, eu estou olhando para esses casos aqui, tá, específicos. E aí, o que a gente vai ter nesses modelos? Como eu disse, qual meio físico e como eu vou organizar o quadro. Tá? Então, essas duas coisas são importantes. E existem outras, né, como o controle de como os quadros eles vão ser organizados e transmitidos, e se é necessário eu descartar quadros, eu preciso observar se o quadro está com falha, com problemas ou não. Tá? Então são algumas informações bem interessantes. Então são essas principais características também sobre como eu organizo os bits. Tá? O bit está chegando na camada física, preciso organizar eles. Tá? Eu comentei que eu não trato dos bits, então, na verdade, eu não trato no seguinte aspecto, né? Eu não vou rearranjar os bits. Na verdade, o que eu vou fazer é pegar esses bits, porventura eu vou transmitir, tá? Independente de como for, mas quando eu chego aos dados da camada superior, o meu trabalho é encapsular todos esses dados usando técnicas. Quais são as técnicas? Eu tenho que limitar o tamanho do quadro, eu tenho que indicar endereçamento, a camada MAC faz isso, né? Indica ali o endereçamento para encapsulação de quadros, e eu tenho o quesito de detecção de erros também associados a esses quadros. Tá? Então, ao longo dos anos, o que essencialmente vem acontecendo com o Ethernet? Então, de essencial, o padrão Ethernet ele vem melhorando muito a sua vazão. Então, ao longo dos anos, eu tenho um aumento da vazão. Esse aumento da vazão foi permitido através de técnicas mais eficientes de encapsulamento de quadro, na verdade de transmissão da taxa, do tipo de meio físico que eu estou trabalhando, tá? Então eu consigo chegar hoje, né, em 2016, no ano passado, em taxas de até 2.5 gigabits, então algumas taxas até de 5 gigabits por segundo, entre esses caras. Essencialmente, a estrutura desse quadro Ethernet, o que ele faz? Ele vai adicionar alguns cabeçalhos e trailers na PDU de camada 3. Quem é a PDU de camada 3? É o IP. Então eu coloco algumas coisas dentro desse cara para que eu consiga organizar esses bits, né? Eu consiga organizar para poder transmitir ali no meio físico essa informação. Na verdade, a camada física ela não vai operar na recuperação do bit. Quando o quadro inteiro, então quando esse arranjo de bits chegar,
o quadro ele vai perceber se o bit está se a informação que ele deveria receber está com problemas ou não. Então ele descarta ou encaminha, né? Isso dependendo da técnica que ele for utilizar. Senão ele pode botar para a camada superior, a subcamada de LLC, para que ela opere, ou então a camada de rede, ou então mais superior ainda, certo? Quais são os quadros, os campos essenciais dos quadros, tá? Então eu tenho um preâmbulo. Então esse preâmbulo aqui ele vai ser muito utilizado para fazer sincronização entre os dispositivos, tá? O transmissor e o receptor. Ali eu posso trabalhar com comunicação somente na camada de enlace. Eu posso ficar só trabalhando com isso, tá? Então bem interessante. Eu tenho nesses preâmbulos, eles também delimitam ali o tamanho do quadro. Então eu marco o início e o fim do quadro em especial, certo? Eu tenho um endereço MAC de destino. Então o endereço MAC são baseados em hexetos, né? São hexadecimais, se formam, se organizam. E aí sempre a gente compara esses quadros, o dispositivo compara para ver se aquele quadro que chegou é para ele próprio, né? Uma das formas iniciais de se trabalhar. Também tem quadro de origem. Esse EtherType ele vai identificar o protocolo da camada superior, que eu vou encapsular. Então, a maioria das vezes o protocolo agora é IP, mas eu tenho o ICMP, tenho outros protocolos que podem ser solicitados para esses caras, tá? E aqui tem identificação, né? Eu tenho um hexadecimal para o IPv4, um hexadecimal indicando o IPv6 e um hexadecimal indicando o ARP. Os clássicos, tá? Interessante é que o quadro, toda vez que um quadro chega um elemento de acesso à rede, ele verifica. Então, se o quadro for menor que 64 bytes, ele é chamado de fragmento de colisão. Muito usado isso, tá? Então, quando ele identifica que teve erros, né, o quadro chegou menor que 64 bytes, ele descarta, ele é descartado. Então essa é uma das formas de detectar erro. Então, ele não corrige, ele descarta, tá? Ele só detecta o erro. Existe inclusive uma modalidade de trabalho em que se trabalha com jumbo frames, e geralmente são considerados jumbo frames quadro maior que 1500 bytes. É uma das características aí de se trabalhar. Então, nessa primeira atividade, eu tenho identificadores de camada MAC ou LLC, que cada uma trabalha, tá? Então eu tenho aqui, controla a placa de interface de rede por meio de drivers e software. Quem que faz isso? Então, placa de interface de rede. Então ela já está próxima ali da camada de rede. Tem o LLC, será? Opa, beleza. Funciona com as camadas superiores para adicionar informações de aplicação que visam a entrega de dados a protocolos de níveis mais elevados. Quem é que faz isso? LLC? Exatamente. Então a gente tem algumas características. Suporta tecnologia Ethernet usando CCMA-CD ou CCMA-CA. Então o protocolo Wi-Fi, que é 1.3E, ele usa o CCMA-CA, e o Ethernet clássico usa o CCMA-CD. Que camada é essa? MAC, certo? Interessante. E aí vocês podem trabalhar e resultar essas características. Agora, tem uma questão das atividades do quadro internet, então sugiro que vocês também trabalhem com isso e verifiquem aí essa atividade, tá? Então,
passando direto. A gente... Bom, vou falar agora do endereço MAC. Então, como é que eu vou organizar essa estrutura, tá? Então, essa estrutura de endereçamento, ela se baseia essencialmente em números hexadecimais. Então, eu tenho a numeração hexadecimal, certo? Então, é bom já ir, inclusive, se acostumando com o hexadecimal. O PV6 trabalha muito com hexadecimal. Vai trabalhar bastante aí em cima disso. E o hexadecimal nada mais é do que um arranjo de 4 bits binário para formar de 0 até F. Então, eu tenho de 0 até 15 em decimal. Quando eu tenho 4 bits 1, eu formo a palavra F. Esse aqui é o arranjo hexadecimal. É bom trabalhar com isso. Então, na própria calculadora, uma das coisas que eu gosto de trabalhar e de mostrar também, eu posso vir bem aqui, bem trabalhadora na calculadora de programador, tá? E de repente posso trabalhar modificando. Então veja, eu posso colocar aqui em decimal 15. E aí eu tenho em hexadecimal F. Tá vendo? Posso trabalhar com sequência binária, dependente. Isso é bom para treinar. Então, à medida que eu insiro um bit, né, ó, mais um bit, tenho 00 hexadecimal, isso indica 8 bits binário. E assim vai, né? Então eu tenho F0, eu tenho F0, indica o 240, e assim sucessivamente. Então eu tenho, nesse caso de endereços hexadecimais da camada MAC, eu tenho agrupamentos de 2 bits, tá? Então eu tenho vários agrupamentos de 2 bits. Essa é uma característica, e uma forma de mostrar que é hexadecimal é indicar com essa técnica aqui, tá? X73. Então isso aqui é um número, é o 73, só que é o 73 em hexadecimal. 73 em hexadecimal, certo? Pega a minha calculadora de programador, vem aqui hexadecimal, 73, significa 115 em decimal, que é esse número aqui, 01110011, em binário, certo? Então é bem interessante. Conhecer essa notação é importante, tá? Identificar, sempre cair em problemas. Bom, como é que vai funcionar a estrutura dos endereços MAC? Então, o que a gente tem aqui? Então, dentro dessa estrutura, eu tenho duas bases montadas. Como? Então, todos os elementos possuem um identificador único de endereço MAC. Então, todos os dispositivos do mundo têm um endereço único MAC. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os 3 primeiros pares hexadecimais, então, ou seja, os 6 dígitos primeiros hexadecimais, eles são identificados como O e U. Então, ele identifica basicamente quem é a empresa que desenvolve eles, então, de onde eles são. Então, nesse caso, a Cisco tem o 0062F, isso aqui identifica Cisco, e os 3 últimos pares, eles vão identificar o endereço atribuído pelo fornecedor, né? O que é? Se é uma placa de rede, vai dar um endereço da placa de rede, cada uma tem uma, e aí eu organizo dentro dessa estrutura, tá?
Então é bem interessante. Então muitas vezes, uma placa de rede a gente chama de NIC, às vezes, a placa de rede de computadores chama de NIC. Então os 3 primeiros dígitos, eles identificam a organização, e os 3 últimos eles identificam que placa de rede é. Tá? Então, bem importante conhecer essa estrutura. Sobre o processamento dos quadros, como é que vai funcionar essa caracterização, tá? Então a gente pode ver em que eu disparo, né? Deixa eu rolar, eu disparo uma mensagem e aí o meu elemento ele envia. O que aconteceu, né? A mensagem vai ser enviada pelo H1, então ele tem esse endereço MAC e manda o endereço de destino, endereço de origem. Endereço de destino é esse camarada aqui. Então ele vai passar por elementos de acesso à rede, geralmente um switch, pode ser um hub, isso aqui é um switch, tá? Então ele manda, e aí, como o switch, se for a primeira vez que esse pacote está chegando para ir pro, ele não conhecia nem o destino ainda, o switch faz, ele manda em broadcast para todos na rede, tá? Aqui podia ser um hub, não precisava de elemento, então um hubzinho, compartilha, e aí chega para todos os usuários. E aí o que vai acontecer? Os dois ignoram o B e o D, e o C ele diz: opa, é meu, eu vou receber. Então, quando eu reorganizo, né, essa característica, os dispositivos eles examinam os endereços MAC para verificar, né, se tem ou não correspondência. Se não tiver, ele descarta o quadro. Tá? Então, é uma forma bem eficiente. Sobre as representações, então, endereço MAC, então eu posso ir aqui no CMD, dar um pconfig, então pconfig/all, pconfig/all, e aí ele identifica todos os meus elementos de rede, tá? Então, se eu observar aqui, ó, minha placa Ethernet, eu tenho esses 3 primeiros dígitos, esses 3 últimos, então da Realtek e tal, está identificando o meu MAC. E aí, por exemplo, no Wi-Fi eu tenho um outro MAC, certo? Então, outro MAC da camada física. E aí, se eu tivesse mais placas de rede, outros endereços MAC eu possuiria, tá? Associado a isso. Então, eu tenho uma forma importante de se organizar. E aí, como é que eu posso representar? Eu tenho 3 formas essenciais, mas com 2 pontos é a forma mais típica. Então, eu diria que 2 pontos é uma das formas que eu mais vejo por aí. Com travessões é também bem visto, né? Inclusive é listado dessa maneira. E com 2 pontos e com pontos só, essa organização é menos vista assim no mercado. Então, tem essas 2 metodologias de representar, 2 metodologias. Bom, como é que vai funcionar a questão do endereçamento? Tá? Então, o que eu tenho associado nesse requisito? Então, primeira característica são os endereços MAC unicast. Então, dentro dessa característica, desse dispositivo, né, o que pode acontecer? Imaginem que esse camarada aqui ele quer enviar um quadro para esse servidor. Então, o que eu vou ter para ele? O que eu preciso informar dentro desse quadro? Então, se ele está usando toda a camada de acesso à rede, certo? Eu preciso identificar o host de origem, o host de destino, nesse caso é um servidor, o MAC de origem e o MAC de destino. Então percebam que, como eu não vou precisar desencapsular aqui a informação, esse switch não vai precisar fazer isso,
basta, nesse caso, um caso simples, né? Basta ele observar quem é o MAC de origem e o MAC de destino. Então, essa rede aqui é uma rede bem simples. Ele envia o quadro para o servidor e eu tenho dentro do switch isso aqui, ó. Então, eu tenho os dados que estão sendo encaminhados. Eu tenho todas as camadas superiores encapsuladas. Aqui está em destaque apenas a camada de rede, né? E com o endereço do servidor e o endereço do IP de origem e os endereços MAC de origem e destino. Então, o pacote ele chega no switch. O switch, esse elemento, né, de camada de acesso da rede, ele ou pode estar pré-configurado uma lista, mas geralmente não é assim. Ele tem que tentar descobrir o endereçamento, vai tentar descobrir que endereço é correspondente, né, em vez de encaminhar direto. Se ele encaminha direto é porque ele já conhecia esse elemento, já conhecia esse endereço de destino, MAC. Senão ele ia mandar uma mensagem broadcast para todo mundo aqui, certo? Então, como ele já conhecia, é bem provável que ele já conhecesse isso. Então, o processo em que eu determino o caminho, ele é conhecido como protocolo ARP, que é o Address Resolution Protocol. Então, esse cara aqui, ele auxilia, ele cria uma tabela com os endereços MAC e as portas do switch, para que eu facilite a transmissão, certo? Então, na maioria das vezes, o endereçamento, apesar de utilizar essas três formas, ela se prefere, né, que ele se utilize o endereço unicast, que o protocolo ARP funcione bem e os dados sejam encaminhados de forma unicast. Então, assim, se torna mais eficiente, menor processamento, menos delay na minha rede, tá? É bem importante isso. Só que o processo de descoberta sempre vai estar associado a um broadcast, né? Então, dentro da rede, quando eu se eu estou usando o ARP para facilitar a descoberta de hosts dentro de um elemento de acesso à rede, nesse caso é um switch, eu vou ter que usar broadcast para montar essa minha tabela. Então, um outro protocolo também que ele comenta, inclusive o DHCP, ele faz isso, ele usa broadcast para identificação. Então, o que vai acontecer, certo? Nesse caso aqui ele estava usando isso, unicast, de origem e destino, mas para identificar o ARP ele vai usar um broadcast aqui, a gente vai ver como funciona. Ou então eu mando uma mensagem broadcast, então o destino é tudo F é como se fosse 255, né? Então tudo F, para encaminhar para um grupo de rede de destino. Então ele vai enviar alguma informação para todos os hosts na rede e aí ele envia para todo mundo, tá? Então, uma das características dele, como o DHCP e o ARP, eles usam como pano de fundo isso para descobrir tabelas e outras coisas. No quesito multicast, quando eu quero mandar para um grupo especificado, tá? Esses dispositivos geralmente eles vão pertencer a um grupo de rede, a uma rede especificada, um grupo, uma rede. Então ele está querendo mandar para um grupo de rede, e aí ele precisa enviar para algum intervalo, certo? Então esses endereços multicast eles podem ser usados, na maioria das vezes eles são usados hoje em dia em jogos, em atualização de antivírus, atualização de sistemas, tá? Não é muito utilizado. E esse endereço multicast associado ao endereço multicast IPv4, ele geralmente, na verdade,
ele sempre começa com esse valor hexadecimal, né? 010005. A gente olha aqui, ó, destino. Esse endereço, a gente já sabe que é uma operação multicast que vai acontecer. Tá? Bem interessante. Tem mais um laboratório. E agora a gente vai entrar nas noções básicas do switch, como é que, inclusive, se forma, né? Como é que eu vou formar e agregar dentro desse switch as informações dos hosts. Tá? Essencialmente, o que se tem nessa questão para compreender o aprendizado do endereço e das portas, né? Na verdade, para onde que eu encaminho, para onde o elemento vai encaminhar. Então, essa é uma das primeiras noções sobre o switch, é que ele armazena, ele possui uma metodologia, né? Então ele tem uma tabela de endereços em que ele armazena a porta e os endereços MAC. É essencialmente dessa forma que ele funciona. Então aqui tem um exemplo, e ele está armazenando. Toda vez que esse cara trafega na rede, vai encaminhar um pacote para algum, ele pode armazenar os endereços de destino, né, dos meus sistemas, tá? Então, da mesma forma como os hubs, eles na verdade encaminhavam para todas as portas, né? Menos para a porta em que ele estava transmitindo. Agora o switch ele pode elaborar uma tabela, então, à medida que ele vai conhecendo os endereços MAC de cada porta, ele não precisa mais encaminhar para todas as portas, então ele tem um aprendizado melhorado, e aí ele consegue mais eficiência para encaminhar esse quadro, tá? Então é bem interessante aí a forma com que ele vai aprendendo. Então, como é que ele aprende esses endereços? Então, o aprendizado, ele primeiro se especifica sobre a examinação dos endereços MAC de origem, e depois ele percebe os endereços MAC de destino. Então, o processo, né, o procedimento em que ele tenta descobrir as portas, né? Então o switch recebeu um pacote vindo pela porta 1, então ele adiciona, olha, descobri que na porta 1 eu tenho esse endereço MAC aqui, mas... E aí ele está querendo encaminhar para 0D, né? Então ele está querendo encaminhar para esse cara. O que ele vai fazer? Ele percebe que ele não tem esse MAC na tabela, ele não sabe. Então o que ele faz? Ele primeiro adiciona o MAC desses dois caras, né? O endereço MAC e a porta, adicionou. E agora ele vai encaminhar para todas as portas, certo? Então ele encaminha para todo mundo, e algum desses vai responder identificando que é o destino, tá? Então ele precisa fazer isso. Então o destino, o que ele vai fazer? Ele sempre tenta procurar a correspondência, não sei, como ele não conhece, ele mandou um endereço de broadcast, certo? Para esse sistema, e aí ele vai e atualiza então essa rede, certo? Essas tabelas de endereçamento, eles têm um tempo de armazenamento, e geralmente esse tempo de armazenamento ele é de 5 minutos, tá? Então ele funciona um pouco dessa forma. Sobre como filtrar quadros, então na medida que ele vai recebendo quadros de dispositivos diferentes, ele já começa a melhorar o encaminhamento da rede. Então veja, agora esse camarada aqui quer enviar pacote, e
a tabela de endereçamento já tem um certo conhecimento, tá? Então ele já conhece. O que vai acontecer agora? Quando esse cara dá a resposta, a tabela, né, anterior, ela não tinha conhecimento desse endereçamento, tanto que ele mandou o broadcast para os 3 computadores. Quando eu respondo, ele percebe, opa, eu não tinha nada desse endereço, agora eu adiciono. Então ele pega e adiciona aqui o endereçamento. E aí o pacote chega dizendo, olha, eu quero mandar para o host A. Daí ele olha na tabela e diz, o host A é a porta 1 com esse endereço, MAC, né? Aí ele encaminha novamente, porque ele já conhece o destino desse endereçamento, certo? Então ele já conhece origem e destino, ele já conhece quem está nessas portas. Então a cada 5 minutos eu tenho uma atualização dessa tabela, e isso é uma forma simples, né, bem simples de demonstrar o encaminhamento dos quadros, tá? Então aqui tem um videozinho que vai mostrar como é que vai funcionar o encaminhamento aí dos quadros em switches conectados. E aqui tem um outro vídeo sobre sobre quadro para o gateway padrão. Interessante. Então agora aqui a gente vai treinar um negócio bem grande para que a gente possa treinar como funciona o encaminhamento desses quadros, tá? Então é uma coisa bem legal. Foi mal, tive que atualizar aqui, deu uma travada. Bom, mas a gente parou aqui, né? Não lembro qual foi o exemplo anterior, mas eu vou abrir o exemplo aqui e vamos lá. Então o que a gente tem para essa atividade, né? O que vai ser essa atividade aqui? Eu tenho esse switch, então eu tenho um switch aqui 2950, tenho 4 computadores, um hub com mais 2 computadores, tá? Então esse computador aqui vai encaminhar, vamos chegar no hub, o hub manda para as 2 portas, né? Então, em todo caso, esse pacote chegou aqui na Fast Ethernet 9. O que o switch vai fazer? Então, o quadro de origem e destino. Então, origem 0F, destino 0B. Então, esse é o destino, tá? Então, eu vou olhar a tabela MAC aqui do switch e a gente percebe o seguinte: ele conhece esse MAC de destino. Isso significa que eu vou encaminhar diretamente para esse camarada aqui, ó. Ou seja, o switch encaminhará para FA3. E aí, o que vai acontecer com relação ao encaminhamento do quadro? O switch adiciona o endereço de MAC de origem à tabela MAC? Não, né? Não vai precisar fazer isso. Até porque ele já conhecia, ó. Tá vendo? Ele já conhece. Então ele não vai fazer isso. O quadro é um quadro broadcast. Lembra qual é o valor do quadro broadcast? Tudo F, né? Então não é um quadro broadcast. O quadro é um quadro unicast, será enviado somente para uma porta específica. Exatamente isso. Ele vai chegar aqui. Então ele já conhece a porta específica e vai encaminhar. O quadro é um quadro unicast e será inundado em todas as portas? Não. Isso só aconteceria se ele não conhecesse. Imagina que a tabela MAC fosse limpa, não tivesse nenhum valor aqui. Então ele ia mandar para todas as portas conectadas. O quadro é um quadro unicast, mas será descartado do switch? Não, também não vai acontecer isso. Então vamos verificar aqui. A gente respondeu corretamente. E aí a gente pode criar outros problemas. Então tem um segundo problema aqui. O 0C ele quer mandar para o 0D, certo? Então o que a gente já percebe? Na tabela MAC eu não tenho esse endereço registrado, certo? Não está registrado aqui. Então o que ele vai fazer?
para onde é que ele vai encaminhar esses pacotes, tá? Para onde é que ele vai mandar isso? Então o que ele fará? Olha, como ele não possui, né, a informação da porta aqui, veja, ele está querendo mandar para o 0D, ele não possui na tabela. Então o que ele faz? Ele vai mandar para todos os quadros, o quadro, na verdade ele vai mandar para todas as portas conectadas. Então ele vai mandar para o F1, ele vai mandar para o 3, para o Fast Ethernet 3, vai mandar para Fast Ethernet 7, então todas exceto a que ele transmitiu, né? E a Fast Ethernet 9, até porque tem um hubzinho aqui. Vamos mandar isso. E esse quadro, ele é um quadro unicast que vai inundar todas as portas. Então, ó, mais uma vez, corretamente, né? E aí vocês podem criar novos problemas sempre que precisarem. Bom, então aqui tem um outro exemplo. Agora ele está saindo de trás do hub. Então a gente vê aqui o switch, na verdade a tabela MAC do switch, né? Tem 2 registros apenas na porta e do endereço MAC. E o pacote ele está sendo transmitido, né? O quadro ele está sendo transmitido para o destino 0D. Ele está vindo para cá, 0D. E o MAC de origem é o 0F. Vamos ver se está mandando. Então vamos ver para onde ele vai encaminhar o quadro, tá? Então ele chega aqui na porta FA9 e a gente percebe que ele já tem esse endereço de destino marcado. Então ele vai ser encaminhado para essa porta, tá? Opa! Ele vai ser encaminhado para 7. Ele é encaminhado para 7. E aí, o que vai acontecer com esse sistema, tá? A gente percebe que, além de ser um quadro unicast enviado para uma porta específica, ele também, o switch, adiciona o F9 aqui na tabela. Então ele sabe, opa, esse cara 0F, ele faz parte dessa porta Fast Ethernet 9, tá? Então, a gente vê, então, mais uma vez, correto. Vamos ver se tem algum problema mais complexo aí para a gente trabalhar. Vou fazer um último exemplo. Esse aqui não. Então tem um outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Então o destino agora é o FF, que é o FF, é um endereço de broadcast. Então para onde é que ele vai enviar o MAC? Ele vai enviar esse pacote. Então ele vai enviar para todas as portas ativas: F2, F3, F5, F7, F9. Será? Vamos enviar para F9. Então a gente sabe o seguinte, que quando chega no switch, ele não manda de volta para essa porta. Por quê? O que vai mandar para esse carinha aqui é o hub. Então, o hub manda para ele. Essa porta aqui ele não caminha de volta, certo? E aí o que acontece? Ele vai mandar um endereço e vai inundar todas as portas. Mas é só isso? Será que é só isso? Tem um detalhe. Veja bem na tabela aqui, ó, porque isso deu incorreto. Então o MAC de origem 0F, ele passou pela porta F9 e a gente percebe que ele não tem. Então o que ele faz? Adiciona o endereço, certo? Então aí vocês têm vários exemplos, várias misturas dentro dessa atividade que vocês podem ir fazendo, tá? Eita, esse agora. Agora, quais são os métodos
de encaminhamento que existem hoje. E os switches da Cisco se utilizam, né? Quais são os dois métodos característicos aí? A gente tem duas formas básicas, tá? A gente chama de Store and Forward. O que o Storage and Forward faz? Na verdade, quando ele recebe o quadro, ele tem que receber todo o quadro e ele calcula o CRC para ver se o CRC é maior do que 64, se é 64 maior que 64, se for menor que 64 ele descarta. Ele calcula, viu se era válido, depois ele procura o endereço de destino, verifica a interface de saída e encaminha o quadro, tá? Então, Storage Forward faz toda uma análise, processo, né? Verifica se o quadro é válido, endereço de destino, interface de saída e depois encaminha. Já o Cut Through, ele é um switch que ele trabalha com encaminhamento muito mais rápido, tá? Então, a característica dele é muito mais rápido. Então, ele encaminha o quadro já antes, na verdade, de avaliar totalmente o quadro, certo? Então ele não verifica se o quadro está com problemas, ele deixa as outras camadas verificarem isso e ele encaminha mais rapidamente, né? Ele só olha o endereço de destino, tá? E encaminha, se for possível. Então é muito mais rápido a forma de encaminhamento, tá? Então aqui tem um Store and Forward, um videozinho, ele manda, o switch vai observar, né? Então calculou, deu ok, deu processo válido, agora ele vai procurar o destino, então, agora ele vê qual é o destino e encaminha, beleza? E aqui tem mais a fundo sobre o processo específico dos dois encaminhamentos, certo? Então, um é quando eu preciso de encaminhar de maneira mais rápida, né, o Cut Through, e a outra metodologia é um pouco mais lenta. Então, eu sempre avalio se é válido, vejo o endereço de destino, vejo a porta de destino e encaminho. Aqui tem um outro exemplo do Cut Through. Já olha na tabela de switch e já encaminha o quadro, válido ou não. Então é muito mais rápido, tá? E aí dentro dessa categoria de switch existem algumas formas, tá? Então as duas formas mais básicas, tem outras, mas as mais básicas são a Switching Fast and Forward e a Switching Fragment Free. Na Fast and Forward ela tem um nível de latência menor, tá? Então ele já imediatamente que o pacote chega ele já encaminha os pacotes, certo? Então esse caminhamento ele é feito antes de receber todo o pacote. Então eu faço isso e aí ele vai encaminhando os bits, né? o frame. Já no Switching Fragment Free ele armazena sempre os 64 primeiros bytes, depois encaminha e ele faz isso, tá? Então a ideia dele, por que é 64 bytes, é que tem características de erros e colisões ocorrem na maioria das vezes, né? Esses 64 bytes aí de referência. Então ele é, digamos que um intermediário, apesar de ser bem mais rápido, oferecer uma latência menor do que a Store and Forward, mas é um nível mais intermediário ali. Ele tem a característica de possuir
uma alta latência e alta integridade desse storage forward. Porém, ele tem uma latência um pouco menor, né, comparado com a fast forward. Tem esses modos, essas características aí para esses caras, tá? Sobre o buffer, tá? Então a gente precisa armazenar os quadros. Então, os quadros estão chegando, estão sendo encaminhados. Eu preciso armazenar todos esses quadros e reorganizar, certo? E isso é feito a partir de buffers de memória. Então, esses buffers de memória, eles podem ser memória por porta, tá? Então, todos esses pacotes que estão sendo trafegados, todos os quadros que vão ser trafegados, eles sempre são vinculados a essas portas específicas de entrada e saída. Então, eu tenho essa especificidade. Ou então, de memória compartilhada. Tem um buffer lá comum em que todos os switches compartilham essa memória. E aí eu acabo alocando ali meio que dinamicamente a trajetória desses buffers, tá? Então, de maneira geral, os buffers de memória por porta, eles conseguem transmitir, né? Então, o quadro ele acaba sendo transmitido quando os quadros que já chegaram antes são transmitidos primeiro e com êxito, tá? Então eu tenho essa característica. E nos de memória compartilhada, na verdade todos os switches eles têm um mapa dos quadros, das portas, para que a gente consiga transmitir de forma mais eficiente, tá? Então, inclusive o link ele é apagado. Então eu cheguei com vários quadros, então eu tenho um mapa preliminar desses quadros e eu encaminho esses caras. Então depois que eu faço isso, eu apago e recrio um novo mapa em cima desses caras, tá? Então agora aqui tenho mais uma atividadezinha de T-Trode. Bom, então uma síntese dos métodos, né, para a gente dar uma treinada. Então a gente tem o método Store and Forward, então esse cara, e o método Cut Through. Então, quem é que coloca em buffers até o quadro completo ter sido recebido? É o Store and Forward. Verifica o quadro em busca de erros antes de liberar. Store and Forward. O switch não faz nenhuma verificação de erro nos quadros antes de liberar na porta de saída. Cut Through. Um ótimo método para conservar a largura de banda da rede. Quem é que faz isso? Store and Forward. Então ele vai conservar a largura de banda observando os pacotes. Se a rede tiver com problemas, né, eu preciso retransmitir esses pacotes e isso pode causar problemas na otimização aí da rede, tá? Dos dados. A placa de interface de rede de destino descarta todos os quadros. Quem é que faz isso? Descarta todos os quadros incompletos se esse método de encaminhamento de quadros é usado. Só estou encaminhando, quem vai verificar os erros é a placa de rede. Embora seja o método switch mais rápido, pode produzir mais erros. Então, quando eu acometo de ter problemas de integridade de dados, ele não conserva a largura de banda da rede, tá? Então, eu acertei todos aqui. E agora, sobre métodos de encaminhamento, o que eu tenho? O cabeamento utilizado nessa topologia inteira, ele pode ser somente cabos diretos. Então, para PC2, para descobrir, né, na verdade, para o PC1 descobrir onde o PC2 está, se a tabela ela não é completa no switch,
Na verdade, o que vai se utilizar é um endereço. Ele não vai mandar para um endereço broadcast, tá? Então imagina que eu tenho um pacote unicast querendo mandar para o PC2. Quando chega no switch, o switch não conhece nada, ele vai mandar para todas as portas. Então é um broadcast. Ele não é um quadro broadcast, mas vai ser um broadcast. Para a gente descobrir. A gente vai ver que é o ARP que vai fazer isso. O PC2 responderá ao PC1. Então quando o PC2 responde dizendo que opa, estou aqui, aí é um pacote unicast, passa pelo switch como sendo unicast, né? Se o PC2 receber somente metade dos dados, ou seja, ou menor que 64 bytes, o que vai acontecer? Descarta os pacotes. Então se o PC2 começar a receber muitos pacotes danificados, o que vai acontecer? Provavelmente esse switch será revertido em um store and forward. Beleza? Tranquilidade. Bom, o que se tem no switch de configuração de portas, tá? Geralmente o que acontece é uma negociação automática entre os dispositivos, e essa negociação automática ela também depende de estar disponível para os dois dispositivos, tá? E aí eles verificam que velocidade vai ser utilizada, tá? Então eu tenho duas configurações básicas em cima desse cara, que são os sistemas duplex, full duplex, endereçamento. Então eu tenho as características full duplex ou half duplex. Então, é possível utilizar uma dessas duas técnicas. Então geralmente essa negociação ela é feita de forma automática, certo? E entre a placa de rede dos equipamentos, dos elementos, fazendo com que eu consiga trocar recursos full duplex, half duplex e velocidades de uma eficiência mais elevada, tá? Então esses switches eles escolhem o melhor que vai se adaptar. De repente eles podem trabalhar em uma altíssima velocidade, certo? Tem uma característica que os elementos, os switches Cisco e roteadores, né, eles fazem essa negociação automática, e as portas Gigabit Ethernet elas vão trabalhar sempre em full duplex, tá? Tem algumas características que pode acontecer, tá? Que uma das causas, né, mais comuns entre problemas entre portas e elementos é estabelecer uma como half duplex e a outra como full duplex. Se isso acontece aqui na figura 2, eu tenho muitas colisões e aí o processo de negociação automática ela não funcionaria, né? Não daria conta, e aí posso ter problemas, perder pacotes e não ter a conexão desejada, tá? Sobre o tipo de cabo, tá? Então lembra que dispositivos similares eu precisaria de cabo crossover, né? Só que a partir do MIDIX automático eu não preciso mais, né? Quando eu utilizo o MIDIX automático, ele detecta se o dispositivo é compatível com o MIDIX automático. Eu posso usar apenas cabo direto, por exemplo, sempre,
e os dispositivos eles reconhecem e reorganizam a porta. Então, quando esse recurso ele está ativado, o switch, o roteador, o switch no caso, né, detecta o tipo de cabo e configura as interfaces de acordo com o cabo selecionado, certo? Então, esse recurso ele tem nos sistemas operacionais Cisco a partir da versão 12.2 SE, então essa versãozinha aqui. O MIDIX automático serve para isso, tá? Para reorganizar os sistemas, beleza? Bom, agora sobre o protocolo ARP, então a gente comentou bastante sobre os dispositivos de rede e tal, de enlace, e aí se percebe, né, a gente verifica aí que esses dispositivos eles fazem um encaminhamento. Então eu tenho um quadro, quero mandar de um MAC para outro MAC, então estou falando sempre da camada de acesso. Então tenho o endereço IP na camada de rede de origem e destino, eu tenho endereço MAC de origem e destino. Então eu preciso encaminhar isso. O meu elemento de camada de acesso de rede, o meu switch, por exemplo, ele vai montar uma tabela. Então eu acho que eu comentei, eu quero mandar de um elemento, de um host para outro host, então é MAC de origem e destino, só que se o meu sistema, o meu switch, né, ele não está programado na tabela, como naquela atividade que a gente fez, não tem na tabela de endereçamentos, o que ele faz? Ele precisa mandar um broadcast para descobrir onde é essa porta, apesar do quadro não ter a marcação de quadro broadcast, não tem um FF, né? Não é FF. Ele é um quadro unicast, mas ali ele vai operar em broadcast. O que vai fazer isso para descobrir, né? O broadcast vai ser para descobrir onde o MAC de destino se encontra, é o protocolo ARP, tá? Address Resolution Protocol. Então, o que a gente tem? Então, usualmente, né, a gente observa que a comunicação numa rede local, uma rede bem simples, conectado diretamente entre dois dispositivos de rede, tá? Eu tenho o endereço MAC de destino, MAC de origem, e na camada de rede endereço de origem e destino também. Então, e também teria na camada de transporte, aplicação, porta de origem, porta de destino também, associadas, tá? Em camadas superiores. Mas uma forma de simplificar, eu vou encontrar, né, diretamente essas duas características. Então, numa LAN que utiliza a internet, eu tenho esses dois endereços principais associados, tá? Então, apesar de que hoje, com a definição de NAT e essas outras coisas, a gente precisa também associar as portas das aplicações, né? Como eu preciso associar isso, então na camada de transporte também preciso verificar o número de portas, mas essencialmente agora em uma rede local preciso observar esses dois tipos de endereçamento, tá? Quando a gente está trabalhando, né, às vezes um servidor ele pode ser baseado para um determinado domínio. Quem faz a troca de domínio, né, o DNS, vai mudar para um endereço IP final. Então, de repente eu tenho a minha máquina, tem um endereço IP, eu digito lá cisco.com.br e ele vai chegar até um servidor de destino. Na verdade, eu vou ter uma solicitação DNS e vai fazer a troca para o IP de destino, certo? Então é mais ou menos como vai funcionar. E na camada de acesso à rede, então mais especificamente na camada de enlace, né, camada 2, os meus endereços físicos MAC, eles vão necessitar sempre de origem e destino na placa de rede, para reorganizar. Ali era uma rede simples. Numa rede remota, o que acontece? Meu protocolo de camada de rede, o IP,
Então ele vai, num primeiro momento, né, se associar diretamente. Fim a fim, é para isso que serve o IP, exceto em redes que utilizem NAT. Eu tenho uma tradução, né, no NAT, tradução de endereço, ou endereços IPs. Isso não vai acontecer aqui. Então, uma rede que trabalhe de IP fim a fim, então eu estou numa rede, quero chegar numa rede remota. Eu tenho um endereço fim a fim, então eu conheço esse IP e ele me conhece, ou sei lá, eu tenho o meu endereço IP. E aí, na camada de rede, na camada 3, na camada internet do TCP/IP, eu tenho esses dois caras, eles vão permanecer inalterável para essa rede remota, que não tem nenhum processo de tradução ao longo do caminho. O que vai modificar são os meus endereços de camada de enlace, de acesso à rede, né, do TCP/IP, camada MAC especificamente. Então, é origem e destino, MAC, origem e destino. Chegou aqui, abre o pacote, observa, mais origem e destino, modificou, então, origem e destino. Modificou novamente, origem e destino. Então, eu modifiquei aqui nesse exemplo 3 vezes o meu endereço MAC. Tá? Então, essa é a ideia. E o que a gente tem? Como esses pacotes de camada de rede sempre estão associados ao meu endereço MAC, quem faz essa distinção de caminhos, né, de origem, o destino, é o protocolo ARP. Ele que vai organizar aí as minhas características. Então, aqui tem um packet tracer. Deixa eu